Então, gente, continuando aqui, vamos concluir agora a parte aqui da demanda agregada. Vamos ver agora efetivamente a curva de demanda agregada da economia, né? E a demanda agregada é derivada do modelo ISLM. As condições do modelo ISLM é que determinam as condições da demanda agregada na economia, né? Supostamente. Mas então, vamos falar sobre a demanda agregada. E para falar da demanda agregada, a gente vai então considerar o modelo SLM no gráfico do meio à esquerda, o gráfico no meio à direita a gente vai considerar o mercado monetário, no gráfico embaixo nós temos a cruz keynesiana e ali você vai considerar, mas já não tinha demanda agregada? A curva que a gente viu ali não é efetivamente a curva de demanda agregada. A demanda agregada, se você voltar lá no começo do curso, você vai ver que da segunda parte da matéria, né? A demanda agregada é o volume de produção nacional demandada a cada nível de preço. No gráfico da cruz keynesiana, o que a gente viu é o volume de demanda a cada nível de produção e não o volume de demanda a cada nível de preço. Demanda agregada é a relação entre o volume de produção nacional demandado a cada diferente nível de preço. Isso é o que a gente vai ver no gráfico de cima ali, a relação entre preço no eixo vertical e produção nacional no eixo horizontal. E é esse gráfico que a gente vai usar para comparar com a oferta agregada que a gente viu na primeira parte da matéria, tá certo? Mas enfim, da demanda agregada, e agora vamos considerar que preços mudam, né? Então vamos desconsiderar a ideia de que preços são fixos, ou vamos desconsiderar as condições da oferta, vamos considerar o impacto de possíveis variações de preço sobre volume de produção nacional demandado. Mas então aí, ao falar de demanda agregada, nós temos dois problemas de equação simultânea. Quais são os problemas? O primeiro problema é a definição do nível de preço da economia. Supostamente o nível de preço da economia ele vem da interação entre demanda agregada e oferta agregada, tá? Então, no gráfico de cima lá, definir o preço, a gente depende da oferta agregada. Mas como a gente não vai falar da oferta agregada, então a gente vai supor um certo nível de preço de equilíbrio, onde demanda agregada e oferta agregada estejam em equilíbrio. De outro lado, nós vamos ter ainda o problema da equação simultânea dado no modelo ISLM, que define a taxa de juros de equilíbrio, tá certo? Além do que, vamos continuar considerando que a oferta de moeda seja arbitrada pelo governo, a oferta nominal de moeda seja arbitrada pelo governo. M é dado por política monetária, mas o preço é dado pela interação entre demanda agregada e oferta agregada. Mas então, vendo aí a demanda, vamos ter o quê? Vamos considerar que inicialmente haja um certo nível de preço, vamos dizer P1. Esse preço ele vem da interação, como eu falei, da demanda agregada com a oferta agregada. Mas vamos desconsiderar a oferta agregada, é a primeira parte da matéria. Mas pela interação de demanda e oferta, vamos dizer que a gente chega a esse nível médio de preço aí da economia, P1. A esse nível de preço, a gente vai ter uma certa oferta real de moeda na economia. De onde que vem a oferta real? Vai ser a oferta nominal M barra, arbitrada pelo governo, para simplificar, dividido por esse nível de preço aí, P1. Então, a oferta real de moeda na economia é M barra sobre P1. P1, vamos dizer que varia, é o que a gente vai considerar, que ele vai variar aqui, né? Mas então, essa é a oferta real de moeda na economia. E aí nós vamos ter então um segundo problema de equação simultânea. O primeiro foi definir o preço, que a gente desconsiderou que a oferta agregada, então não tem problema de simultaneidade entre demanda agregada e oferta agregada, entre modelo ISLM e mercado de trabalho. Esquece o mercado de trabalho, ele foi visto na primeira parte da matéria. Posteriormente a gente vai juntar os dois aqui, né? Tá faltando um gráfico aí para a gente chegar no equilíbrio geral, que seria o gráfico do mercado de trabalho. Mas o preço é um problema de equação simultânea e a taxa de juros também. Vamos supor que a taxa de juros da economia seja tal que o mercado de bens e monetário esteja em equilíbrio. Vamos dizer que a taxa de juros seja I1, tá? Então, esse nível de juros, a gente vai ter um certo montante de despesas autônomas, uma certa demanda agregada a cada nível de renda e vamos ter a definição do nível de produção renda nacional, de equilíbrio demandado, né? Então, nós vamos ter a combinação entre produção, preço e juros, né? É um trio, tá?
no ponto A esse nível de preço P1, a gente vai ter uma taxa de juros de equilíbrio I1 e o nível de produção nacional demandado de equilíbrio Y1. No modelo SLM, como a gente já viu, pelo ponto A passa uma curva IS. Variação de juros leva a variação de despesas autônomas, variação de despesas privadas que dependem dos juros, fundamentalmente investimentos, o que leva a variação de despesas autônomas, variação de demanda agregada e nível de produção nacional demandado de equilíbrio. E a relação entre juros e despesas é negativa, então por esse ponto IS passa uma curva, por esse ponto A passa uma curva IS. De outro lado, no mercado monetário, a gente tem que esse nível de renda Y1, nós temos uma certa demanda de moeda, normalmente negativamente inclinada. Ela depende tanto da renda quanto da taxa de juros, tá? E pelo equilíbrio, pela interação entre demanda de moeda e oferta de moeda, é definida a taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário, por suposição a I1 inicial. Então o mercado monetário também vai ter equilíbrio. Com relação ao modelo ISLM, a gente tem o que? Que pelo ponto A, dado que haja variações de renda, isso leva a variações na demanda de moeda, dado a oferta de moeda, isso leva a variação dos juros, de tal forma que a relação entre juros e renda no mercado monetário é positivo. Então, pelo ponto A, passa uma curva LM, vamos dizer LM1, tá? Então, esse é o ponto de equilíbrio inicial. A gente só tem um ponto da nossa curva de demanda agregada lá em cima. Para a gente poder desenhar a demanda agregada, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que considerar que haja uma variação de preços. Então, digamos que os preços diminuam, tá? De P1 para P2. Aí você vai perguntar, mas por que o preço caiu? Duas coisas você pode falar. Por que o preço caiu? Segundo, o preço cair na economia, que coisa estranha, ok. Primeiro, por que caiu? Aqui pra gente, por enquanto, não interessa. Mas eu posso te dizer que vamos considerar que hoje um aumento de oferta agregada na economia. Está sobrando produção e uma tendência à queda de preços. Vamos desconsiderar que haja rigidez de preços. Na verdade, eu estou considerando que o preço caiu só para explicar o desenvolvimento da demanda agregada. Eu poderia considerar uma alta de preços também, sem problema. Isso é uma coisa. Por que o preço caiu? Por enquanto não interessa. Segundo, achar estranho a queda de preço, de fato, o ideal seria considerar uma elevação de preço para ser uma coisa mais realista, né? Mas aqui é meramente didática. Por razões puramente didáticas, vamos considerar uma queda de preço. Então vamos dizer que na economia o preço caiu. Eu poderia fazer toda a explicação considerando uma alta de preços, sem problema nenhum. Seria a mesma explicação ao contrário. Mas vamos considerar então que os preços na economia caíram de P1 para P2. Dado que os preços caíram, e aí? O que acontece? Aí é para você parar a pensar, né? Mas o que vai acontecer é que no mercado monetário nós vamos ter um aumento de oferta real de moeda. Por quê? Porque dada a quantidade de moeda nominal emitida pelo governo ou criada pelo governo, os meios de pagamento da economia, tantos bilhões de cruzeiros, essa quantidade de dinheiro dividida por um certo nível de preço é uma certa quantidade em caixas reais. Se eu pegar a mesma quantidade nominal de moeda M barra e dividir pelo nível de preços menor, os encaixes reais da economia vão estar aumentando. Então a oferta real de moeda na economia aumenta com a queda dos preços. E aí foi o que eu havia dito, toda explicação se dá aqui no mercado monetário, né? A explicação da demanda agregada. Se eu considerasse que os preços subiram, então o que a gente teria seria uma redução da oferta real de moeda. Mantida a oferta nominal, dividida essa oferta nominal por preços maiores, isso significa uma redução da oferta real de moeda. E a curva de oferta real de moeda iria para a esquerda. No caso aqui, a queda de preços leva a um aumento da oferta real. Vamos considerar esse aumento. Havendo esse aumento da oferta real de moeda, o que acontece? Acontece que, mantido tudo mais constante, principalmente o nível de produção nacional demandado Y1 e demanda de moeda L1, a gente vai ter uma queda da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. A gente vai do ponto A para o ponto B, né? Onde a taxa de juros cai de I1 para I1'. A gente está indo para o ponto B, com uma queda de juros, tá? Na medida em que há uma redução dos juros,
ou antes da redução dos juros, a gente está indo para o ponto B no modelo SLM. E por que a gente está indo para o ponto B? Porque o aumento da oferta real de moeda, como a gente já viu, ela leva a um deslocamento da curva LM, de LM1 para LM2, tá? Então o ponto B é um ponto de equilíbrio no mercado monetário, mas é desequilíbrio no mercado de bens. Qual o desequilíbrio no mercado de bens? Como houve redução da taxa de juros, isso leva, normalmente falando, a um aumento de despesas privadas que dependem da taxa de juros. Fundamentalmente, aqui para a gente, investimentos. Esse aumento de investimentos leva ao aumento de despesas autônomas, demanda agregada a cada nível de renda, o que acaba elevando o próprio nível de renda. Como o nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado aumenta, isso vai, no mercado monetário, levar a um aumento de demanda de moeda. Dada essa nova oferta de moeda, isso vai levar a um relativo aumento da taxa de juros. A gente vai acabar com juros que é menor do que o I1 inicial, mas é maior do que esse I1' que a gente está vendo. Mas enfim, com essa queda dos juros, então, a gente vai ter o quê? Que ao final das contas a taxa de juros, os juros até vai subir relativamente. A gente vai para o ponto C, com taxa de juros I2. Mas com esses juros I2 a gente tem o quê? Esses juros I2 é maior que I1', mas é menor que I1. Então a queda de preços aumenta a oferta real de moeda e leva uma tendência à queda dos juros. Na medida que juros caem, despesas privadas, investimentos aumentam, despesas autônomas aumentam, isso aumenta a demanda agregada a cada nível de renda, ela vai de DA1 para DA2 e a gente passa a ter um novo equilíbrio com o nível de produção renda nacional de equilíbrio maior, no ponto C, ali na cruz keynesiana, né, no mercado de bens, o que define o nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado, né? Então a gente já tem uma nova combinação de equilíbrio entre preços, juros e renda no ponto C, tá? Então a queda dos juros tende a aumentar investimento, despesa autônoma, demanda agregada e nível de renda. Mas no mercado monetário a gente não está vendo o ponto C, é porque tem que desenhar a curva de demanda de moeda ao nível de renda Y2. Então, ao nível de renda Y2, a demanda de moeda é L2. Pela interação com essa nova oferta de moeda, nós temos a definição da taxa de juros de equilíbrio no mercado monetário. E aí fica sendo a I2. Y2 é a combinação de juros e renda que mantém o mercado de bens e monetário em equilíbrio simultaneamente. Mas isso ocorre, esse aumento do nível de renda, esse aumento do nível de produção renda nacional de equilíbrio demandado, ele aumenta porque há uma queda dos juros. Os juros caem porque há aumento da oferta real de moeda. E a oferta real de moeda aumentou, no caso, porque os preços da economia caíram. Por que os preços caíram? Foi o que eu falei, desconsidere isso por enquanto. Mas podemos considerar, houve aumento da oferta agregada. Mas como assim? Isso vamos ver depois no equilíbrio geral, tá? Não sei se foi um aumento de produtividade, se foi um aumento da oferta de trabalho, né? Tem que relembrar a oferta agregada e vamos juntar demanda agregada e oferta agregada. Mas enfim, lá em cima no gráfico da demanda agregada, nós temos 2 pontos da demanda agregada. A gente pode traçar uma linha ligando esses 2 pontos, que é o que a gente vai fazer, e pronto, essa é a nossa curva de demanda agregada. Estou desenhando com uma reta para simplificar. Mas o objetivo de traçar uma linha ligando esses 2 pontos é dizer o quê? Que se a gente considerasse outros diferentes níveis de preço, para cada um deles nós teríamos uma diferente oferta real de moeda, uma diferente taxa de juros de equilíbrio simultâneo entre mercado de bens e monetário, um diferente volume de despesas autônomas que dependem dos juros e um diferente volume de demanda a cada nível de renda, o que faz com que o nível de renda demandado seja diferente a diferentes níveis de preço. E aí nós teremos uma combinação, né, um conjunto de preços, juros e renda que mantém o modelo SLM em equilíbrio simultaneamente, mercado de bens e monetário. Traçando uma linha ligando todos esses pontos, seria a curva de demanda agregada, tá certo? Mas, ou seja, a demanda agregada é essa
simplificadamente, considerando esses dois pontos, é essa curvinha aí, essa reta que eu estou desenhando entre o ponto A e o ponto C. Por que a demanda agregada é negativamente inclinada? Se você voltar lá no começo do curso, eu havia chamado a atenção, né, a diferença entre microeconomia e macroeconomia. Na microeconomia, a demanda agregada é negativamente inclinada por conta do efeito substituição. Mas na macroeconomia, a rigor, uma queda de preços não era para aumentar o nível de produção nacional demandado. Mas aqui, lá eu já tinha chamado a atenção que, normalmente falando, a demanda agregada também é negativamente inclinada, e aqui a gente vê o porquê. É porque a queda de preços ela aumenta a oferta de moeda real na economia, o que tende a reduzir juros. Isso eu já havia dito lá na introdução ao curso, em economia conhecido como efeito Fischer. A queda de preços aumenta a oferta real de moeda, reduz juros, o que tende a aumentar despesas na economia, que dependam da taxa de juros, tá certo? E sendo assim, a demanda agregada é negativamente inclinada. Quanto menor o preço, maior o volume de produção real demandado da economia, tá certo? Mas enfim, vamos fazer umas observações agora sobre a demanda agregada. Mas aí deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau.